Zenit foi campeão. E a aí? situação do Nino evolui? Hernan e Bruno Andrade? Bom, vamos lá. No fim de semana saiu uma notícia de que poderia esfriar, de que poderia não acontecer o Nino por causa da chegada do Barbosa. Consultei algumas fontes do Palmeiras que me disseram que nada mudaria ou nada tinha mudado até então. Uma outra ala do Palmeiras me disse, tem que ver se os russos não vão dificultar a saída dele porque ele está bem, foi campeão, destaque, no sentido financeiro. O Palmeiras manda uma oferta e o Bruno Andrade traz a informação de que eles queriam um pouco mais. Então, assim, dentro do Palmeiras, há esse pé atrás em relação a será que eles vão aumentar a oferta de última hora? Porque, assim, tem uma conversa muito bem encaminhada com os empresários, o jogador vê com bons olhos vir, topa vir, e tem já um modelo de contrato pronto. Tá. Tempo, luva, salário, tudo pronto. A questão é agora como o Palmeiras vai trabalhar com o Zenit. Agora eles estão no meio da comemoração, aquela coisa toda, é o pós-comemoração, mas o Palmeiras deve avançar essa semana para sim ou para não. Tem uma ala lá que diz que continua tudo como está, que não mudou nada, que não tem, Nino esfriou, não tem nada disso. Sim. Tem uma outra ala que diz, tem que ter pé atrás com os russos, porque tem lá a história do Claudinho e outras histórias de jogadores como que o Zenit falou, beleza, topo negociar e depois mudam as condições em cima da hora. Até porque você e o Bruno Andrade trouxeram aqui, eu também tenho essa informação que a chegada do Barbosa não impede em nada a contratação do Nino, né? Zero. Não, perfeito. Ô, Bruno Andrade... Eu fui agora fazer uma... Não, em relação ao Nino, eu até mandei um negocinho agora pro Hernan aí, como o Hernan tava falando sobre o Nino, fui consultar uma fonte minha do lado do Zenit, né? Porque o Hernan falou bastante do lado do Palmeiras, do lado do jogador. Eu procurei uma fonte com quem eu já falo há algum tempo sobre Zenit, para confirmar aquela questão do se o Zenit for campeão, isso mais ajuda ou mais atrapalha a situação do Nino. E a informação continua a mesma. Essa fonte reforça a ideia de que o Zenit campeão, na verdade, mais ajuda do que atrapalha. O Zenit continua pedindo 20 milhões de euros. Lá atrás eu cheguei a dar a informação e continuo com ela de que o Palmeiras inicialmente disposto a pagar 15. Então hoje, ou pelo menos lá atrás, existiria essa diferença financeira de 5 milhões de euros, mas que com o Zenit campeão, o Zenit se calhar pudesse renegociar esse valor ou reduzir esse valor. As conversas continuam, há esse otimismo do lado, enfim, pelo menos de uma ala do Palmeiras em relação a essa negociação. O Nino, no Brasil, vê o Palmeiras com bons olhos. O que essa fonte explicou também é que o Zenit talvez aguarde propostas da Europa para o jogador. E aí pode ser importante, porque se o Palmeiras topar dar 15 e alguém na Europa topar dar 20, o Zenit naturalmente vai dar prioridade para quem paga mais. Então o que pode ser aqui hoje o maior obstáculo do Palmeiras não é nem somente uma questão mesmo financeira, é uma questão de mais interessados no futebol europeu, mas basicamente é isso. O título, como conforme nós falamos, mais ajuda do que atrapalha a situação do Nino, que nada tem a ver, e vocês lembraram muito bem, com a situação do Barbosa. Abel Ferreira e o Palmeiras, ambos querem os dois jogadores agora no meio do ano. E é importante também, assim, vai sair alguém da zaga titular hoje, na janela? Eu perguntei especificamente sobre um jogador que é o Gustavo Gomes, que já teve proposta para sair, foi negado, o Palmeiras não autorizou a saída e ele acabou ficando. Eu perguntei especificamente para a minha fonte da alta cúpula do Palmeiras sobre Gustavo Gomes. A resposta foi, não tem nada por ele, acreditam que não, mas assim, o que me disseram foi, vai que ele arrebenta na Copa do Mundo, já está lá nos Estados Unidos, a MLS olha. Sim, antes o mercado árabe tinha tentado contratar o Gomes. É um mercado totalmente voltado para o Gustavo Gomes nesse momento. Se fala do mas assim, possibilidades. Possibilidades. Não, em cima do que o Hernan e do que o Bruno estavam falando, até pedir um pouquinho da experiência, do feeling deles, né? Já que eles estão muito acostumados também com o mercado. Ontem, quando tava aquele rolo todo lá, rolo não, né? Mas aquela questão, aquela novidade lá de, o Danilo não jogar, né? 12 jogos e tal. E isso surpreendeu, né? O fato dele não entrar em campo. Eu conversei com uma fonte lá no Palmeiras e aí só mandei aquele olhinho, sabe, Bruno Andrade? E falei assim, e esse Danilo aí que não fez 12 jogos?
Aí a fonte já deu risada, sabe, Bruno? Aí eu falei assim, pô, tem Danilo e ainda tem essa questão do Nino, hein, essa semana. Porque ficou muito essa especulação, pô, desistiu, tá mais longe, tá mais perto. Aí a fonte respondeu assim, ó, vamos ver o que o mercado nos traz nos próximos dias. Então, não, sabe, Bruno Andrade e Hernan, aquela coisa assim, não confirmou nem desmentiu, deixou no ar a questão? Vocês têm experiência nisso. O que quer dizer, hein, quando deixa no ar? Não, assim, no Palmeiras, muitas vezes a leitura que eu faço de respostas no Palmeiras, elas são muito protocolares às vezes, né? Uhum. Mas elas têm um fundinho ali sempre por trás ali, algo embutido. Quando o Palmeiras diz, vamos ver o que o mercado diz, é o que eu estou falando aqui. É chegar e falar assim, bom, foram campeões, Nino, tudo bem? Empresário do Nino, tudo bem? Beleza, vamos lá, vamos sentar? Russos. Não. Eu tenho aqui uma proposta, não estou chutando aqui. Eu tenho uma proposta do West Ham. O West Ham quer pagar 20. 20 a gente não paga, o Palmeiras não faz leilão, muito obrigado, estamos com o Barbosa aqui. Pode ser, é isso, é totalmente isso. Nino, vamos sentar aqui, vamos. O Zente quer 2 pau a mais, 2 milhões a mais. O Palmeiras pode tentar negociar, parcelar esse valor e tal e chegar num acordo. Vamos ver o que o mercado diz. Vamos ver o que o mercado diz, vamos traduzir aqui em português claro. É o que o Zenit vai decidir. Caramba, Né, Bruno Andrade, ainda tá falando do Danilo, que a gente entrou nesse tema, e é um jogador que está muito valorizado, né? E a torcida até mandaram aqui no nosso chat. Investe esse dinheiro que contrataria o Nino e vai pro Danilo. O Palmeiras é público. O Palmeiras tem interesse no Danilo, mas não tem a proposta na mesa, né, Bruno? Olha, deu sorte, porque o meu Discord, enfim, voltou, caiu e voltou. Mas vamos lá, então, em relação a Danilo. Naturalmente, quando o Danilo fica fora do jogo de ontem do Botafogo contra o Corinthians, a primeira e óbvia ideia que passa na cabeça, seja do torcedor ou do jornalista, e aí, o Danilo não vai jogar porque não quer completar o 13º jogo e inviabilizar uma negociação no futebol brasileiro? Tem a ver com questão de carga física? E naturalmente o Vicário foi atrás, o Felipe, você foi atrás, o Hernan foi atrás, eu fui atrás. Eu acho que felizmente as nossas notícias convergem para o mesmo lado, vai tudo ao encontro daquilo que é a apuração principal. É um pouco dos dois, também é por uma questão de carga física, de se poupar, pensando evidentemente em Copa do Mundo. O Danilo muito provavelmente seria só uma hecatombe, como disse o Hernan, como costuma dizer o Hernan, para o Danilo ficar fora dessa lista de 26, mas tem a ver também muito com o mercado de transferências, tem muito a ver com o mercado brasileiro. E aqui eu vou trazer tudo aquilo que eu tenho e vocês complementam quando acharem por bem durante essa conversa agora sobre o Danilo. Ponto importante, o Danilo continua priorizando o futebol europeu, especialmente o futebol inglês, é o sonho dele, trocar o Botafogo pelo futebol europeu, especialmente o futebol inglês. Recordo aquilo que eu disse várias vezes e até muitos torcedores do Botafogo me perseguiram. O Botafogo conta com a venda, conta com a negociação do Danilo no meio do ano. É quase que um dado adquirido internamente que o Danilo será negociado. Resta tentar entender depois para quem e por quanto, se pós ou antes da Copa do Mundo, mas que será negociado, vai ser negociado. Preferência pelo futebol inglês. Uma informação importante aqui, exclusiva do Fala Fonte. O Manchester United na Inglaterra é aquele que mais tem interesse no momento na contratação do Danilo. Já procurou informações sobre o Danilo, tem acompanhado a evolução do Danilo, seja no Botafogo ou na seleção brasileira. Lembrando que o United vai ter uma vaga no meio-campo, vai sair o Casemiro, até pode existir ali mais alguma dança de cadeiras no meio-campo do Manchester United. Mas sim, o Danilo é uma opção, é um alvo do Manchester United. Olhando para o futebol brasileiro, o Danilo reconhece e o Botafogo também reconhece que se porventura não chegar uma proposta significativa do mercado inglês, do mercado europeu, o mercado brasileiro, especialmente Flamengo e Palmeiras, olham com muito interesse para o Danilo. Muito interesse mesmo. E aqui trago mais informações importantes. Há algumas semanas o Flamengo fez uma abordagem, aliás foi quase que pública, muita gente pegou nessa informação. O Flamengo foi atrás, foi tentar entender o que será ou o que seria do Danilo no meio do ano.
e chegou até a colocar alguns valores em cima da mesa para as pessoas que trabalham com o Danilo. Não para o Botafogo, mas com o Danilo. E assim que essa não foi proposta, foi uma intenção, foi uma tentativa de tentar entender quais serão os próximos passos do Danilo, assim que o Flamengo entra na jogada, rapidamente o Palmeiras tem conhecimento dessa situação e a informação que eu tenho é que a Leila Pereira, a presidente do Palmeiras, fez passar a mensagem para as pessoas que trabalham com o Danilo a seguinte frase, ou pelo menos a seguinte ideia: eu, Leila, eu, Palmeiras, vou cobrir tudo aquilo que oferecerem para o Danilo no mercado interno. Mercado interno, leia-se Flamengo ou Cruzeiro, se fosse o caso, mas o caso é o Flamengo. Então é o Palmeiras que, para já ter a prioridade do jogador no Brasil, caso ele seja negociado no Brasil, e agora é o Palmeiras que foi para cima e disse que, olha, eu cubro tudo aquilo que o Flamengo entregar, seja para o Botafogo ou para o jogador. E foi nesse momento também que o Flamengo meio que saiu de cena e volta a dizer, a informação que eu larguei lá atrás, o Flamengo vai contratar um meio-campo com características de Danilo. Não será mais o Danilo, ou inicialmente não será o Danilo, mas quer um jogador com características de Danilo. Até por isso a gente trouxe na semana passada aquela discussão, será que vai ser o Marcos Antônio do São Paulo? O São Paulo vai fazer jogo duro pra caramba para libertar o jogador? Mas é isso, então, United tem interesse, o Danilo prioriza o futebol inglês, sabe que tem mercado no Brasil, então se ele fizesse o jogo ontem contra o Corinthians, ele ficaria inviabilizado de jogar o Brasileirão por outra equipe que não fosse o Botafogo, então ele preferiu se resguardar fisicamente e também numa questão de mercado. Vários cenários estão abertos para o Danilo nesse momento. Até para complementar o que o Bruno Andrade trouxe aqui, aí só essa tem uma questão coisa, é importante. Pode falar, só rapidinho, Bruno Vicari. Felipe. Da questão do Danilo é porque, assim, o que eu apurei junto ao Botafogo é que o Danilo comunicou na manhã de ontem, antes da partida, que ele tinha um certo receio em atuar essa partida contra o Corinthians, até pelo que o Bruno Andrade falou, pela questão física, que ele poderia se lesionar, que a convocação estava aí e ele deve ser um nome certo na lista do Ancelotti. Então, pesou todas essas questões para que o Danilo pedisse para não atuar contra o Corinthians. E também, claro, a questão dos 12 jogos, que ele já atingiu o limite, tem uma porta aberta no Brasil, 2 clubes que estão na disputa para contratar o Danilo, mas o que nós sabemos aqui, o que nós temos de informação na ESPN, é que ele dá prioridade para o futebol europeu. Zenit, como nós já trouxemos aqui, é um clube que já fez oferta, está muito interessado, mas o Danilo e seu staff não têm interesse neste momento em atuar, em ir para o futebol russo. Fala, Bruno Vicari, você que aí... cadê seus personagens? Você estava trazendo uma galera, a galera sumiu aí, eu acho que eles não estão gostando de você. Acho que ninguém quer ficar conversar com você, no caso. Não, eu vim um pouquinho mais pra cá, a galera continua ali. E, aliás, é que a galera parou agora, porque tá tendo uma obra ali agora, ali do lado, e acho que o pessoal tá no horário de almoço, de descanso. Fizeram uma roda de capoeira ali, você viu, Cadu? Mas o pessoal parou agora. Por que você não entrou? Acho que eles cansaram. Se voltar... eu ia dar o chamado rabo de arraia, que eu sou especialista nessa também. Mas daqui a pouco eu vou lá. Se eles voltarem, eu vou lá. Se eles voltarem, eu vou, prometo. Não, o que eu ia acrescentar é o seguinte, né? A gente tá falando tanto do Danilo, do preço, do valor. Cara, ele pode se tornar um jogador de Copa do Mundo em algumas horas, né? Então não sei o quanto isso automaticamente valoriza ainda mais o jogador, uma, entre aspas, simples convocação. E mais com um potencial muito grande de se valorizar ainda mais durante o Mundial. Então é claro que acho que quem quer comprar nesse momento tem intenção de fazer o quanto antes da Copa. E não sei se quem quer vender ou negociar seguraria aí mais algumas semanas, um mês aí com esse potencial de lá na frente o jogador valer ainda muito mais. Exatamente. O Hernan, mandaram aqui no chat pra você, ó, o Eri mandou assim: o Hernan, Gabriel Jesus vem pro lugar do Flaco, Julián Álvares vai pro Barcelona e Flaco vai pro Atlético de Madrid. O Flaco pode deixar o Palmeiras, mas o Gabriel Jesus... Já saiu a convocatória final da Argentina? Pô, boa produção, se vocês conseguirem aí, eu vou pesquisar aqui também. Mas o Gabriel Jesus voltar pro Brasil agora... Tinha a pré, né? Não volta, né? Saiu a pré, não sei se a Flaco final tá já na pré. saiu. O Flaco tá na pré, tem que ver a final, se já saiu. Não, é uma teoria legal da conspiração essa, mas é um movimento interessante. Parece sentido. A questão é, o Atlético de Madrid perde um jogador que está mais do que consolidado. O Flaco é uma aposta para a Europa. Sim. Vamos pensar, né? É um jogador que se destaca aqui na América do Sul, que faz os gols que está fazendo. Quando chega na Europa, ele é uma aposta. O Vitor Roque, quando saiu daqui, foi uma aposta para lá.
né? Outros jogadores aí que a gente pode citar que bateram e voltaram. O Gabigol bateu e voltou. Era uma aposta. Né? E aí não estamos entrando no mérito do que aconteceu com ele lá, porque eu sei que teve lesão, que, enfim, ele era tirado de lista de relacionados, o Gabigol. Tem uma série de coisas que acontecem, né? No caso do Flaco Lopes, seria uma aposta. Trocar um jogador consolidado ou, né, substituir por uma aposta. Não sei se é o mesmo tamanho. Então é legal essa dança de cadeiras e tal, porque o mercado se movimenta, mas tem que ver se realmente isso vai acontecer. Eu acho um pouco improvável que aconteça todas essas peças. Não, mas o mercado se movimenta, ele está se movimentando. Exatamente. Rapaziada boa, chegando aqui com mais uma informação do Palmeiras. A situação de Nino e Danilo, será que vão pintar no Verdão? Rapaziada, muito obrigado por você ter acompanhado nosso vídeo até aqui. Não esqueça de dar o like, se inscrever no nosso canal, ativando o sino das notificações para você sempre que for possível ficar atualizado sobre tudo que está sendo falado nos bastidores do maior clube do Brasil. A gente encerra a nossa edição por aqui. Muito obrigado por ter acompanhado nosso vídeo até o final. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.